Ok. Vamos entrar no Espírito um momento. Põe-se de pé. O que nemereha satarabababasara. O que namarramassandoro mahendere beishendoro. O romahanda karabababababa sandere bebe sharabababababa. O rimahendo kulo barabababa. O sinderia bakando robabababasa. O romahandere be kindu remehenda. Natunda lamaye nehendo robabababa. Sinde kenda rababasato kubabababa. Espírito da profecia vem. Enche este lugar. Faz-nos entrar no âmbito profético. Traz o teu reino, Senhor. Traz o teu reino, Senhor. E seja adorado em meio de nós. Naramahana Sandaramaya Ratsi Naramahandarina Show. Venha com sede, venha com fome diante do Senhor. Venha com expectativa, venha com expectativa de encontrá-lo. Venha com expectativa de vê-lo. Venha com expectativa que algo vai acontecer na sua vida. Eu quero me encontrar contigo. Eu quero me encontrar contigo. Face a face. O Ramahaina Randalaina Hendasai. Toma o nosso espírito, Senhor. Toma o nosso espírito, Senhor. E levanta-o para entender as coisas que você tem para nós. Uraine keina sandaraine kum. Uraine kandaraine nenemehendara babai. Unana machena kadoso. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Nana mahala mamá, leva-nos Senhor, leva-nos Senhor, alturas maiores, leva-nos Senhor, leva-nos Senhor, leva-nos Senhor, alturas maiores, leva-nos Senhor, leva-nos Senhor, faz uma obra nova, faz uma obra nova, queremos te conhecer. Queremos te conhecer, queremos te conhecer, Senhor. Uramalahina rabatso, Urumahanaye naramatsu, Urumamamamai, Urumalalaya teriramahanda, Mamamamasai. Tu és todo-poderoso. Tu és todo-poderoso, Tu és todo-poderoso, Senhor. Tu és todo-poderoso, Senhor. Diga comigo, Tu és todo-poderoso, Senhor. Tu és todo-poderoso, Senhor. Diga com todo o seu coração, crendo, crendo. Você é todo-poderoso, Senhor. Tu és todo-poderoso, Senhor. Tu és todo-poderoso, Senhor. Diga-o com poder, diga-o com poder. Que essas palavras saiam da sua boca com poder. Tu és todo-poderoso, Tu és todo-poderoso, Tu és todo-poderoso. Deixa que o poder saia de você, deixa que o poder saia de você, deixa que o poder saia de você. Você é todo-poderoso, você é todo-poderoso, você é todo-poderoso. O que rabaierei, mamamasai,
Oye, masa, todopoderoso, 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 todopoderoso. Tú es todopoderoso, Señor. Tú es todopoderoso, Señor. Tú es todopoderoso. Vamos, vamos. Diga con poder, diga con poder, diga con poder. Tú es todopoderoso, Señor. Tú es todopoderoso, Señor. Abra su boca, abra su boca, abra su boca, abra su boca y diga: você é todopoderoso. Você é todopoderoso. Diga, diga. Diga, abre a tua boca e diga: você é todopoderoso. Você é todopoderoso. Você é todopoderoso. Deixe que o diabo ouça, que o diabo ouça. Você acredita que o Senhor é todopoderoso. Deixe saber ao diabo que você sabe que o Senhor é todopoderoso. 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 Todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Não há problema, não há nada que tu não possas fazer. Não há nada, não há nada. Diga para ele: não há nada, não há nada, não há nada que tu não possas fazer. És todo-poderoso, és todo-poderoso, és todo-poderoso. Veja o poder desse Senhor vindo sobre a sua vida, vindo sobre a sua vida. Diga: você é todo-poderoso, você é todo-poderoso, você é todo-poderoso. Não há nada, oh, não há nada, oh diabo, ore, não há nada que o meu Senhor não possa fazer. Não há nada. Eu sei, não há nada impossível para ele. Não há nada impossível, não há nada impossível, não há nada impossível. O Shenana Maida da Tso, Urumahayesa, Iremehesa. Iremihina mama sundurumahila, Iramama, todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Diga com poder, todopoderoso. Diga com poder, todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Veja os seus sonhos. Veja os seus sonhos. Veja os seus sonhos e fale para os seus sonhos: o meu Senhor é todo-poderoso. O meu Senhor é todo-poderoso. Fala os teus sonhos. Fala os teus sonhos. Fala os teus sonhos. Tu és todo-poderoso, tu és todo-poderoso. Diga com poder, diga com poder, diga com poder, diga com poder, diga com poder. Fale o seu terreno, fale o seu terreno. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Oh, to bababa, e canaieta, so bababa. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Irrompe nas mentes deles. Irrompe Espírito Santo. Irrompe Espírito Santo. Irrompe
nas mentes delas. Irrompe nas mentes delas. Muda as mentes, Senhor. Irrompe, irrompe. Irrompe, diga ao Senhor, irrompe na minha mente, irrompe na minha mente, irrompe na minha mente, eu te entrego a minha mente, eu te entrego a minha mente, irrompe, irrompe com poder todo-poderoso a minha mente, irrompe com poder todo-poderoso na minha mente, eu te entrego a minha mente, eu te entrego a minha mente, oh robacira bababá. Eu te entrego o governo da minha mente, eu te entrego o governo da minha mente. Oh, se dá babá, diga para o Senhor, eu te entrego o governo da minha mente. Irrompe, irrompe na minha mente, irrompe na minha mente. Oh, se dá babá, babá, sando, kumbala, yene, soto, kubababa. Oh, robabababá, oh, sarabababasa. Oh, rimekende shato, kubabababa. Hinderremekenda raya tekadala. Oh, topababa, poder de Deus, a poder de Deus neste lugar, a poder de Deus, poder, 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 poder. Oh, sikineyete kabababa, poder para o impossível, poder para o impossível, poder para o impossível, poder para o impossível. Utikini chato kubababa. Oh, shobababababababasa, oh, robababababasa, oh, robabababasa, e que neia toko babasindereberebebebesa. Todo é possível, 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 todo é possível. O Senhor está aqui, tudo é possível, todo é possível, todo é possível, todo é possível, todo é possível. Todo é possível no reino de Deus, todo é possível, todo é possível, todo é possível. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo poderoso. Utinemeheia rabacando robababasite rebeshe nuti keyenemehendo robabababa. Oh sabamamamamamamama. Oh robababababababa. Oh shorabababasandi kendere bababasa. Oh rabassara. Oh rabassara babababababa. Desce, Senhor, desce, desce. Deixe sobre as causas impossíveis. Deixe sobre as causas impossíveis. Deixe sobre as causas impossíveis. Saia a palavra, saia a tua palavra do trono. Saia a palavra do trono de Deus sobre todo sono que é impossível, sobre toda causa que é impossível. Oh, rapapapá, o reino de Deus não está limitado à tua força. O reino de Deus não está limitado à tua força. O reino de Deus não está limitado à tua força. Oh, o reino é verdadeiro, o reino vem, o reino vem, o reino vem com poder neste lugar, o reino vem com poder, 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 o reino vem com poder. O chiquinebeieto como a bababassa, nada impossível, nada impossível, não há nada impossível, nada impossível, nada impossível, nada impossível, nada impossível. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo. Não, diz isso.
O Senhor faz uma pergunta. O Senhor faz uma pergunta. Quantos aqui me querem conhecer no meu poder todo-poderoso? O Senhor faz uma pergunta. Quando o Senhor faz uma pergunta 2 vezes, o Senhor sabe por quê que Ele faz. O Senhor pergunta quantos aqui me querem conhecer no meu poder todo-poderoso. Pense bem o que está dizendo. Porque o Senhor vai perguntar outra vez. Pense bem. Porque o Senhor pode estar a perguntar 3 vezes. Verdadeiramente, você quer conhecer o Senhor no seu poder todo-poderoso? Pode se sentar na sua presença. Desde os tempos do João Batista, o reino de Deus sofre violência. O Senhor disse: a verdade vos digo, não tem nascido nenhum de mulher que seja maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Escute lá. Não estou falando de gente da igreja. Há muitas pessoas que vêm à igreja. Estou falando de gente de reino. Você pode vir à igreja toda a vida e nunca entrar no reino. Não há um maior que o João, nascido de mulher. Nem Elias que foi arrebatado, nem Enoque que foi arrebatado, nem Isaías que escreveu as coisas maravilhosas, nem Ezequiel que viu a glória, nem o Daniel que viu os céus abertos. Não há ninguém nascido de mulher maior do que João. Maior do que Moisés. Maior do que Abraão. Maior do que todos os grandes homens de Deus. Não há um maior do que João. Mas o mais pequenino. Diga comigo, o mais pequenino. Nascido, não de mulher. Nascido do reino, é maior do que Moisés, é maior do que Ezequiel, é maior do que Elias. Eu quero a unção de Elias. Não, eu não quero a unção de Elias. A unção de João é maior. A unção do reino é maior. Eu quero a unção de Moisés. Não quero a unção de Moisés. A unção de João é maior. A unção do reino é maior. Amém? Muitas vezes a gente quer muitas coisas de Deus. Eu quero ver o teu poder. Eu quero ver a tua face. Eu quero. Mas o problema é que estamos tão mal acostumados por causa de espíritos religiosos na nossa vida. Mas a gente não somos religiosos, irmã Ana. Nós somos da bola de neve. O que você está a falar? Os religiosos são os que estão nas igrejas tradicionais. Nós somos a bolinha de neve. A bola de neve está cheia de religião.
Todos estamos cheios de religião, até que entramos ao reino de Deus. A religião é um espírito que te faz esperar passivamente. Deus é responsável de tudo e você só fica numa cadeira como um espectador esperando a misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. É um espírito que faz te contentar com que Deus venha, vem para cá, te dê 3 palmadinhas, tem misericórdia de mim, Senhor, coitadinho de mim. Aí vai ficar, coitadinho. Ficamos numa cadeira esperando algo maravilhoso. É o que a gente estava falando outro dia. Estamos à espera que as coisas venham do céu. A glória que vai se manifestar. O fogo que vai se manifestar. Não é o fogo que vai se manifestar. É você entrando naquilo que já foi manifestado. Amém? Agora, o mais pequenino do reino de Deus é maior do que João. Mas o reino, a partir do João, que é o parteáguas, aquilo que separa o antigo do novo, o reino que vem, o reino sofre violência e os violentos arrebatam. O reino é um reino de violência. Violência no sentido que você tem que entrar e arrebatar aquilo que já foi comprado para você. Todas as maravilhas do reino já foram compradas por preço do sangue. Todo o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida já foi comprado para você, é seu. Não temais, manada pequena, o meu Pai tem lhe dado o reino. O reino é para você. Amém. Há uns que recebem o reino como se fosse um talão de cheques. Amém? E nunca vão ao banco para tirar do banco o que diz o talão de cheques. Eu quero, Senhor. Empresta-me um cheque. Empresta-me um papel, que seja. Alguém tem um papel que me empreste? Um papelzinho. Olha. Este vai ser um talão de cheques. Cheque do reino de Deus. O poder todo-poderoso de Deus para mim. Tudo é possível. Neste cheque há milhões de dólares para mim. Neste cheque há ressurreições de mortos. Neste cheque há uma vida vindo ao Senhor, a cara descoberta. Neste cheque há a possibilidade de ser trasladado espiritualmente de um lugar a outro. Neste cheque é a possibilidade da multiplicação de todas as coisas. Neste cheque há a possibilidade de fazer descer do céu tudo que está no céu para ser manifestado na terra. O mais pequenino no reino de Deus é maior do que João, porque João nunca teve este cheque. Você o tem. O problema é que o espírito da religião vai te deixar numa cadeira, amém? Pensando, ai, quando vai vir o próximo prelator a pôr a sua mãozinha sobre mim? Fica com todas as mãozinhas sobre a tua cabeça, nunca vais cobrar o cheque. Porque isso tudo é espírito de religião. A unção não se consegue porque alguém venha e ponha a tua mão sobre você. Assim se consegue o cheque. E você já tem muitos cheques. Amém? Mas não os tem cobrado por causa da sua religiosidade. O Senhor faz a pergunta: quantos de vocês querem me conhecer no meu poder todo-poderoso? O que eu quero não se consegue só porque eu choro ao Senhor. Não se consegue só porque eu levanto as minhas mãos. Não se consegue só porque eu adoro como os anjos. O que eu quero está determinado pelos passos que eu estou disposto a dar para conseguir aquilo que eu quero. Repita comigo. O que eu quero está determinado pelos passos
que eu estou disposto a dar para conseguir aquilo que eu quero. Deus está olhando. Os olhos do Senhor estão a ver toda a terra. E está à procura daqueles que estejam dispostos a dar os passos de conhecê-lo numa maneira em que outros não têm a coragem de fazê-lo. Porque é muito mais fácil vir a uma igreja, ser religioso toda a vida, mesmo que o pastor seja um apóstolo de Deus, mesmo que o pastor esteja cheio da glória de Deus, você pode ficar um religioso toda a sua vida. Hello? Porque não depende do pastor, a sua vida depende da sua relação com Deus. Ele te põe na porta, você entra ou você fica do outro lado da porta. Está bem? O que eu quero está determinado pelos passos que eu estou disposto a fazer para conseguir aquilo que eu quero. Quando eu vim a Cristo, eu vi a minha vida destruída. Eu conhecia o Senhor num hospital psiquiátrico, onde a minha vida tinha terminado por causa de ter estado involucrada no ocultismo, na magia, voodoo. E o diabo destruiu a minha vida toda e eu fiquei fechada por vida no hospital psiquiátrico. Quando o poder todo-poderoso de Deus veio à minha vida. E veio quando um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de verdade, porque é o Espírito da verdade o que traspassa o coração do homem. Pessoas que falam uma coisa e vivem outra coisa não têm o poder para transformar vidas. É o Espírito de verdade. O Senhor veio, diz o livro de Colossenses, para reconciliar todas as coisas, assim as que estão nos céus como as que estão na terra. E o Espírito de verdade vai te alinhar com aquilo que está falado sobre você. Isso é viver na verdade da tua vida. Muitas pessoas querem viver uma vida como está fazendo aquele pastor que tem tanto êxito naquela cidade. Eu quero ser como ele. Mas o Senhor tem um projeto para a tua vida. E o Senhor Jesus veio para reconciliar todas as coisas, assim como estão no céu, na terra. O que quer dizer com isto? Que os projetos que estão desenhados no céu para você, você tem que entrar e pegar nesses desenhos até que cada palavra que foi falada sobre a sua vida, não sobre o pastor da Colômbia, não sobre o pastor do Espírito Santo, não sobre o pastor do Rio de Janeiro, não sobre o pastor dos Estados Unidos, não sobre Ana Mendes, o que foi falado sobre você. Estamos a perseguir o êxito dos homens e por isso a igreja não pode ver o poder todo-poderoso de Deus. O Senhor Jesus veio reconciliar. Estão enemistados. O projeto de Deus de você nos céus. Esse projeto fala de glória. Esse projeto fala do poder todo-poderoso de Deus manifestando-se na sua vida. E a sua vida aqui, à procura desse projeto. O que eu estou disposto a fazer para tocar este talão de cheques, este cheque, para me encontrar com essa realidade, com esse projeto de glória. Não há projetos no céu que não sejam cheios da glória de Deus. Não há vida medíocre nos projetos de Deus. Não há vidas pequeninas e sem importância nos projetos de Deus. Todos são poderosíssimos. Todos são poderosíssimos. Estamos à procura das coisas que não sabemos porque estamos em trevas.
porque estou perseguindo aquilo que não é. Deus está à procura daquelas que, deixando todo, olhem para o Senhor, desejando só aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. E talvez você quer ter a igreja mais grande do Brasil. Mas o Senhor disse, eu não quero que você tenha a igreja mais grande do Brasil. Porque olhamos aos homens, olhamos a glória dos homens. E isso é que nos faz perder o poder de Deus. Preciso algo aqui para enxugar. Amém. E o que? Vou falar do homem que vive no México. Este homem, o Senhor lhe disse, eu quero que você, eu vejo para você uma vida de grande poder. Ele mostrou um lugar específico num sono. E nesse sono, ele viu um lugar na selva, no mato. A maioria das pessoas, quando vem um sono, quando recebe uma palavra, dizem, algum dia vou ficar na minha cadeirinha, algum dia o Senhor vai me levar sobrenaturalmente. Vê por que perde o poder de Deus? A religião tem um grande espírito de distração. Qualquer coisa que tira a sua atenção, você vai para lá. Não importa se o Espírito Santo está falando. É mais importante aonde os seus olhos põem a vista. O Senhor está falando para você. Porque isto é algo que você acostuma fazer todo o tempo. O Senhor quer falar? Não. Eu quero pôr a vista aqui. Eu quero pôr a vista cá. Este homem chamado David Hogan viu este sono e viu um lugar no mato. Ele disse, eu vi algo que tem que ver com o que o Senhor quer fazer com a minha vida. E foi no México à procura de um lugar específico no mato. Até que encontrou o lugar que ele tinha sonhado. Quando ele entrou, tomou meses encontrar no meio do mato. Não tinha um endereço, não tinha um lugar, tinha uma visão de um lugar no mato. Recorreu o mato todo e encontrou esse lugar. Quando ele encontrou esse lugar, o Senhor começou a usar sua vida para ressurreição de mortos. Hoje tem mais de 400 mortos ressuscitados. Podia ter querido ser a igreja mais importante do México. O que foi maior? Ressuscitar 400 mortos. Estar no mundo inteiro. Ele tem mais de 6.000 igrejas agora. Ou estar à procura de ser o que seu pastor quis ser. Você perceber o que quero dizer? Você tem um chamado único. Um chamado verdadeiro, um chamado único. Quando você saiu do céu, todos saímos do céu. Todos somos espíritos nascidos de Deus. Amém? Saímos de Deus. Seu espírito não é um espírito qualquer, seu espírito saiu de Deus. O Senhor, o Pai, é o Pai de todos os espíritos, diz a palavra. Quando você saiu do céu, você saiu com um projeto escrito de aquilo que você vai fazer na sua vida. E esse projeto é um plano de glória poderosíssimo. Desperta. Desperta. Estás no outro mundo. Põe a sua mão aqui. Feche os olhos. Quero que olhe para esse projeto. Olhe para esse projeto, está cheio de glória. Você está chamado para ter um ministério cheio de glória. Você está chamado para ser um transformador de todo à volta de você.
Você é chamado por Deus rei, reina. Você é chamado para reinar. Você é chamado para governar. Todo rei tem um território. Você tem um território assignado, desenhado para você desde antes da fundação do mundo. Todo território e todo rei tem as riquezas de um rei. Esse é você. Esse é você. Isso é você. As ideias mais grandes. Não todos são chamados para as quatro paredes de uma igreja. Há pessoas que são chamadas para estar no mundo empresarial. Há pessoas que são chamadas para estar no mundo do governo. Há pessoas que são chamadas para estar na indústria, na criatividade. Eu vejo muitos ministérios de arte neste lugar. Artistas poderosos. Posso ver neste momento pessoas que estão sendo chamadas para pôr uma obra de teatro no teatro principal de São Paulo. E essa obra vai tocar o país inteiro. E vai vir a história, o desenho, o projeto dessa obra vai vir do céu. Coisas que não se tem inventado estão escritas sobre o seu projeto dentro de você. Tem que começar a pensar como uma pessoa de reino. As pessoas religiosas, as pessoas da igreja estão à espera que um homem lhes diga: você pode fazer isto, você pode fazer aquilo. Os que são do reino de Deus estão em contato com Deus. Eles sabem o que tem que fazer. E quando começam a fazer, o apóstolo veio e disse: certamente isto é a obra de Deus, vai fazê-lo. Porque o Espírito dá testemunho ao apóstolo. O ministério apostólico vê os projetos de Deus. Vê a individualidade de cada pessoa. Você é uma pessoa maravilhosa e individual. Os desenhos, os projetos de outros não são os seus. A bola de neve é um projeto que está no céu. E tem um plano particular que não está em Colômbia, que não está em Guatemala, que não está em Rio de Janeiro, que não está em outros lados. É bola de neve única, única nascida de Deus. Alinhando, reconciliando. A bola de neve na terra tem que se reconciliar com a bola de neve do céu, para que tudo que está escrito sobre vocês aconteça. Mas para isto, tenho que me divorciar de todos os desenhos preconcebidos, das coisas que estou à procura, que não são aquelas que foram faladas para mim do céu. Eu preciso encontrar o meu plano. Por isso que o Senhor faz a pergunta 3 vezes: quantos querem me conhecer no meu poder todo-poderoso? O que eu quero, pode abrir os olhos, está determinado pelos passos que eu estou disposto a dar para entrar no encontro com aquilo que já foi comprado para mim. Aquilo que eu estou disposto a fazer, a me negar de mim mesmo para entrar e possuir aquilo. Quando eu comecei o meu ministério, quando eu vi a minha vida destruída pelo diabo e o Senhor me deu vida nova em Cristo Jesus, eu apreciei essa vida. Eu disse: esta vida não vai ser usada para nada. Esta vida vai ter muito valor, porque esta vida custou o preço da cruz do Calvário. A minha vida não é uma vida qualquer, foi comprada por preço de sangue. O meu amado Senhor, que eu amo com todo o meu coração, crucificou-se para que eu tivesse uma vida de reino. E eu não vou deitar isto ao chão. Eu não vou esperar que os religiosos determinem a minha vida. Eu não vou esperar
a morrer sem fazer nada, estando passivo numa cadeira, numa igreja. Eu vou fazer o que tenha que fazer, mas o que Ele fez por mim nessa cruz do Calvário vai fazer uma bomba atômica no mundo. Quando eu entro no Espírito, quando eu sinto cada pingo, se diz pingo, gota do sangue do Senhor, e eu sinto esse sangue, eu digo para Ele: nenhuma só gota do teu sangue é vã para mim. Eu vou dar-lhe o valor que ela tem. Eu vou dar-lhe o poder no mundo que ela tem. E se os outros querem ficar numa cadeira a ser as pequenas vítimas que o diabo quer que você seja, você pode fazer com a sua vida o que você quiser. Mas as pessoas do reino deitam essa mentalidade fora. As pessoas do reino deitam fora os projetos do diabo e estendem-se para apanhar aquilo que foi comprado para vocês. Mentalidade de conquista, mentalidade de violência, mentalidade que não fica sentado numa cadeira, como foi o outro dia. Quero. Na realidade ninguém queria. Só 3 vieram porque queriam. Quantos querem? Quantos querem? Não. Quantos querem ver o poder todo-poderoso de Deus? Ver o poder todo-poderoso de Deus. Vou fazer a pergunta outra vez. Não sei por que o Espírito Santo está fazendo esta pergunta tanta vez. Talvez porque você não compreende o que isto quer dizer. Quantos querem ver, conhecer a Deus no seu poder todo-poderoso? O poder todo-poderoso de Deus não se vai conseguir. Vou estudar aqui uns versículinhos. Vou fazer um sermãozinho para a igrejinha, uma bolinha de neve. Olha, já é domingo, aqui está o sermãozinho que eu vou fazer. Quero lá que estejam contentes, já se foram muitos. Já passaram por aqui muitos. Não ficaram na igreja. Não sei por que não ficaram. Doentes. Eu fiz o meu sermãozinho tão bonito aqui. E não ficaram na igreja. O que está acontecendo, Deus? Por que não ficam na igreja? Não será porque você não está conquistando o poder todo-poderoso de Deus? Quando eles vejam, e falo aos líderes, quando eles vejam que há algo em você que não pode ser detenido, quando eles vejam em você alguém que está disposto a ir até a morte por eles, quando eles vejam em você algo que faz tremer a terra, eles vão ficar na sua igreja. Quando eles vejam que você só pode fazer um sermãozinho, eles vão sair da igreja, porque a nova geração está à procura de pessoas verdadeiras, de pessoas de reino, de pessoas que posseiam algo que eles não têm. Santo é o que chama, santo e poderoso é o que chama. Quando eu comecei no ministério, eu disse: eu não quero ser um pregador, uma pregadora. Além disso, nem havia ministérios de mulheres quando eu comecei. Num país onde o machismo é do pior que há. A mulher cala na congregação e não pode falar mais. O Senhor enchia-me. O Senhor vinha, se apresentava a mim e me dava palavra que eu não ouvia em nenhuma outra parte. Eu dizia: Senhor, por que me dás tanta palavra se eu tenho que ficar calada numa congregação? O Senhor olhou para mim e disse: eu não me enganei quando te fiz mulher.
Eu não me enganei quando te fiz mulher. E aqui há um projeto escrito sobre de ti, que não depende dos homens, que não depende dos machos mexicanos, mas depende da palavra que sai do céu, e você rendendo-se a essa palavra. Eu disse: nunca eu vou pregar uma mensagem escrita por outro. Se você não fala para mim do céu, se você não transforma as vidas, quando eu me paro no púlpito, se chama púlpito? No púlpito, eu não quero pregar. Um dia convidaram-me numa igreja, a primeira vez. Eu disse: Senhor, eu fiz um concerto com você. Se você não vier e falar, eu não falo. Era a primeira vez que eu estava convidada, né? Não era que eu tinha já muita experiência, não era que eu tinha já muitos sermões que podia a última hora salvar-me. Eu tinha nada. Cheguei sexta-feira, não tinha nada. Sábado não tinha nada. Domingo de manhã ainda não tinha nada. Eu disse: Senhor, eu fiz um concerto com você. Se você não fala, eu não falo. Assim que você sabe, se você quer a congregação calada, eu me calo. Mas eu não falo se você não fala. Este é o meu concerto e aqui não mexo. Há coisas que tocam o coração de Deus. Quando você se para numa verdade, aí não se mexe. Ai, não, como que é melhor vou fazer uma concessão aqui, porque talvez nunca vai conhecer o poder todo-poderoso de Deus. Eu cheguei àquele lugar. Estava a adoração. E o Senhor, por favor, te rogo, olha as pessoas todas. Eu não sou experimentada. Eu fiz um concerto contigo. Não vem nem sequer João 3,16 a mim. Senhor, faz algo. Vamos dar a bem-vinda à irmã Ana Mendes. Eu subo para o púlpito. Nada, irmão. Nada. Olho para o céu e digo: eu lhe disse que eu não ia falar se você não falava. Eu apanho o microfone, dou a bem-vinda e digo: o Senhor quer que a gente fique calado. Deus estava a me aprovar até um momento extremo. Quando você quer conhecer o poder todo-poderoso de Deus, Deus vai lhe pôr em situações extremas. Quando eu puxo o microfone, abriu-se o céu. E caiu uma mensagem tão poderosa. O fogo do avivamento veio sobre esse lugar, foi transformado numa forma sobrenatural. Desde aquele entonces, nunca o Espírito Santo me tem deixado. Eu não preciso vir cá com folhas e folhas e folhas. Eu preciso entrar neste púlpito cheia do Espírito Santo, porque tenho um concerto com meu Pai. E a única forma em que eu posso parar-me a pregar num púlpito é com o concerto com meu Pai, que Ele vai transformar as vidas daqueles que ouvem. Porque a palavra não vem do homem, a palavra vem do céu. Dê-lhe a glória a Deus. Dê-lhe a glória a Deus. Dê-lhe a glória a Deus. Passos extremos. Diga comigo: passos extremos. Esta é a boa congregação para pregar isso. Porque aqui há muito extremo. Muitas pessoas extremistas. Extreme danger. Extreme adrenaline. Adrenalina extrema. Você sabe o que estou falando? Você conhece isso? É a boa congregação. O Senhor vai te pôr em situações extremas para manifestar o poder que os outros não podem manifestar.
a minha vida mudou. Tenho tantas coisas que têm mudado a minha vida. Uma das coisas que mudou a minha vida. Mas esta foi eu sei que foi a grande prova do meu ministério. Quando o Senhor, e você tem ouvido o testemunho antes, mas vou dizer por aqueles que não estão cá. Eu não falava inglês. E vinha Morricerulo à cidade. E quando veio a minha irmã gêmea, me disse, eu recebi uma palavra do Espírito Santo. Ela e eu só tínhamos 3 anos em Cristo. 3 aninhos pequeninos. E o Senhor me disse-me ela, que fale para o coordenador do congresso, ele diga que tenho 3 intérpretes para o seu congresso. Então ela telefonou e o Senhor disse, sim, estou desesperado, estou nos meus joelhos porque não tenho intérpretes. E o Morris chega amanhã e estou desesperado e chega com a equipe toda e não tenho intérpretes. Venham logo. A minha irmã chamou-me. Me disse, o Senhor me disse que você é uma das intérpretes. Eu digo, você está maluca. Eu não falo inglês. Como é que eu vou ser a intérprete? Você não ouve o Espírito Santo, é muito pequenina. Mas ela olhou para mim. Olha, uma gêmea e outra gêmea se conhecem, né? Ela olhou para mim. Eu disse, isso não são os olhos da minha irmã. E quando ela falou para mim e disse-me, se o Senhor está a dizer que você é intérprete, não é Ele capaz de lhe dar a língua inglesa na plataforma, eu caí no chão. E disse, Senhor, eu não sei como será isto, mas faça-se comigo conforme a esta palavra. E eu cheguei a um auditório onde havia mais de 5.000 pessoas, sem ter nenhum treino como prelatora. Amém? Sem falar inglês. Me tremiam os joelhos assim. Eu não queria falar com o prelator. Eu disse, não, ele vai descobrir que eu não falo. Então eu sabia dizer pequenas coisinhas. God bless you. I love you. You know, the things you learn. Hello. Bye-bye. Então, isso é o que disse. Cheguei, parei-me. Eu disse, Senhor, eu conheço um Deus de concertos. E você tem falado uma palavra do céu. E eu estou aqui numa situação extrema. É extremo. É extremo. Muitos dizem, irmã, ponha a sua mão para que eu receba a língua inglesa. Eu quero falar espanhol, português, francês. Quantos querem conhecer o Senhor no seu poder todo-poderoso? Diga situações extremas. Quando eu parei ali, o céu abriu-se e foi assim como um chuveiro da glória de Deus. E num instante a língua veio sobre mim. No reino de Deus tudo é possível. Mas temos que estar dispostos a nos pôr em situações. Muitas vezes eu me ponho em situações tão extremas que se o Senhor não vem me resgatar, eu morro. Eu morro. Tudo é possível quando você começa a conhecer a Deus. É quando você provou a Deus e Deus se manifestou. Olá? Quando você provou e Ele se manifestou. Quando você deu um salto ao vazio. É uma prisão isto. Quando você dá o salto ao vazio. Amém? E o Senhor vem com a sua mão apanhá-lo. Então você conhece a Deus. E você sabe que cada vez que você ouve a Deus, Ele diz, põe-te. E dá um salto no vazio, você sabe que Ele vai estar lá. Já o tem feito uma vez, já o tem feito outra vez. Vai fazer sempre. E para isso são os milagres. Quantos alguma vez têm recebido um milagre de Deus? Um milagre. Levante a sua mão, eu quero ver quantas pessoas têm recebido um milagre. Você nunca tem recebido nenhum milagre. Então dê a glória a Deus e levante a sua mão.
Querem conhecer o poder todo-poderoso de Deus? Não pode levantar uma mãozinha, isso não é nem extremo, irmãzinha. Quando a gente recebe um milagre, é como uma mina de ouro. O Senhor te põe, o reino é como uma mina de ouro. Parábola conforme o Senhor nesta hora. O reino de Deus é como uma mina. E o mineiro entra, esse é você. E entra à procura de uma veta, de uma veia do ouro. E começa a bater na pedra. E começa a bater na pedra. Essas são as orações. Está entrando, rompendo violência espiritual. De pronto, pá, salta um bocado de ouro. Amém. E você recebe um milagre. Amém. A maneira do mundo em que a gente pensa, Deus me deu um milagre. Você tem recebido talvez um milagre financeiro. O Senhor me multiplicou e deu uma grande oferta. E o Senhor me multiplicou. E depois o que acontece? A gente pega na oferta e diz, não, agora vou cuidar deste tesouro. Porque já o Senhor fez um milagre, não é? E não pode fazer 2, nem 3, nem 4. Já foi bom comigo. Mentalidade religiosa. Então começamos aí. Não. Já não posso pagar aquilo. Não, já não posso dar aquilo. Já Deus me fez um milagre. Deus não é um Deus de um milagre. Deus é um Deus que tem veias de ouro. E quando Ele te tem dado um milagre, essa é a veia que você tem que perseguir. Alô? Eu recebi o idioma inglês, estando na Suíça, o Senhor fez a mesma coisa, numa plataforma me deu o francês, noutra plataforma em Manaus me deu o português, amém? É uma veta. Já preguei em italiano, já traduz do turco. Alô? Uma veta de milagres. O Senhor usou a minha vida para fazer uma cura. Já. O próximo já não. Isso foi assim como uma coisa extraordinária, porque eu sou tão insignificante para Deus, que se já me usou, foi a misericórdia que foi soltada. Já se cortou. Isso é mentalidade católica religiosa. Diga, fora com isso. Fora com isso. Fora com isso. O Deus que fez um milagre me está a mostrar a veta dos milagres que vão vir na minha vida. Saltos ao vazio. Às vezes Deus me tem dito, salta. Um dia eu dizia, Senhor, meu coração tem tanta tristeza. O que você sente em compaixão tem que ver com o chamado que é para você. Eu senti uma compaixão tão forte por ver os povos latino-americanos, os povos africanos, os povos do mundo ter tanta necessidade financeira. A pobreza da Latinoamérica, a pobreza do meu país, estava no meu coração todos os dias. Eu dizia, Senhor, o teu reino é poderoso. Isto não é o teu reino. Indo às igrejas muitas vezes dos países mais civilizados da terra. Em Noruega, o país mais rico do mundo, a igreja é o organismo mais pobre da Noruega. Então agora, é isso o testemunho do reino de Deus? De maneira nenhuma. Então eu disse, Senhor, eu quero conquistar. O Senhor me disse, é um espírito que controla as finanças, um espírito que controla a pobreza, um espírito que controla que as pessoas estejam em carência todo o tempo, e é o espírito de mamão. Eu disse, eu quero conquistar o espírito de mamão.
Agora, para conquistar um espírito como o espírito de mamão, você nos põe a gritar: espírito de mamão, sai fora! Oh, espírito de mamão, pelo sangue de Jesus, cai! Mamão. Ah, não, mamão. Mamão é a fruta. Eu gosto do mamão, mas não de mamão. Todos estamos de uma maneira ou de outra apanhados por mamão. Por mamão. Bom, você percebe já, né? Deixa eu continuar que eu tenho pouco tempo. Todos de uma forma ou de outra. É a forma. O diabo controla com medo. E um dos medos mais grandes que as pessoas têm é o medo de não ter. E se eu dou e fico e não tenho. E não posso pagar. E não posso fazer. E o mamão, diz o Senhor, que é um amo. E este amo controla as vidas. O amo é aquele que te diz o que tens que fazer e você obedece. O Senhor diz que você não pode servir a dois amos. Não pode servir a Deus e a mamão. Porque o ama a um e aborrece ao outro. O estima a um e despreza ao outro. Quando a gente toma decisões baseadas no medo que dá mamão, amém, estamos rendindo a nossa vida ao amo que é mamão. Você não pode ter dois amos. Um é honrado e outro despreciado. Cada vez que você diz, não posso, e se não chega, mamão está controlando a sua vida. Mamão está dirigindo os seus sonhos. Mamão está dirigindo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Há muitas pessoas que nem sequer podem comprar um livro para crescer nas coisas do Espírito. Porque mamão te está a dizer, você não pode comprar o livro. Por quê? Porque mamão é o teu amo, não é o Senhor. O Senhor disse, pede. Pede, eu te dou. Ai, não posso, Senhor. O meu pressuposto não permite que eu faça isto. Eu não posso ir comer a esse restaurante. Eu não posso ir à conferência da Neuza, custa muito dinheiro. Eu não posso ir fazer isto. Não posso. Você não pertence ao Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que disse, se você faz isso, o amo que controla a sua vida é mamão, não sou eu. Você é o meu Senhor? O Senhor, eu te amo. Não, você não me ama. Você está controlado por um espírito que se chama mamão. E mientras você está controlado por um espírito que se chama mamão, mamão te diz quando você tem que dar. E quando você não... Não, você não pode dar. Não, eu só posso dar assim, 10 reaisinhos, pastor. Olha para mim, sou pobrezinho. Não, você não é um pobrezinho. Você tem escrito em você é multimilionário no reino de Deus. Mas é o diabo que quer que você olhe para você como um pobrezinho que não tem nada. Agora você vai ficar como um pobrezinho que não tem nada cada vez que você se rende à voz de mamão. Eu não posso. Mamão está... Já vês, Jesus? Te desprezam. Eu controlo as suas vidas. Te aborrecem. Tu disseste que se eles se rendiam a mim, te aborreciam a ti. Eu gosto tanto, diz mamão. Cada vez que eu controlo suas vidas. E as controlo todos os dias. Podem cantar tudo o que quiserem. Podem dizer aleluias. Podem profetizar e fazer milagres. Eu sou o vosso amo. Quero que apanhe simbolicamente um talão de cheques.
Apanhe simbolicamente, assim na mão, invisível. Sim. Não tem que ser um papel, pode ser a sua mão sozinha. Feche os olhos. Feche os olhos. Ninguém disse para pôr acima. Você diz apanha. Agora feche os olhos. Quero que você se veja escrevendo um cheque de $1.000. A sua talão de cheques tem muito mais que $1.000. É uma chequeira do reino de Deus. É um talão de cheques que vem do reino. Você pode fazer cheques de $1.000 muitas vezes. Quero que olhe você fazendo isto. Veja-o. Veja-o. Você pode. Veja-o. Você não pode fazer nada que primeiro não veja. Sinta como se sente escrever um cheque de $1.000 para dar para a obra de Deus. Sinta o gozo de dá-lo. Ora, escreva um cheque de $10.000. Olhe para você fazendo um cheque de $10.000. Olhe para você dando este cheque para levantar um orfanatório a meninos que estão na rua morrendo. E você está a escrever este cheque de $10.000 e vai salvar a vida de muitos miúdos. Olhe para você fazendo esta obra. Faça outro cheque de $10.000. Quero que olhe a juventude do seu país. Quero que olhe tantas pessoas em drogas, nas ruas. Jovens destruídos. E você está fazendo um cheque de $10.000 e vão construir um centro de reabilitação da Bola de Neve. E você é um instrumento de Deus para dar esses $10.000. Faça outro cheque. Vai fazer outro cheque de $10.000. E vão construir uma igreja. Essa é a igreja mais poderosa do Brasil. Acima tem escrito Bola de Neve. Milhares de jovens vêm. Entram no reino de Deus. Os pobres entram. São fertilizados. O que entrou pobre vai sair rico. O que entrou doente vai sair curado. O que entrou sem fé vai entrar cheio de esperança e de fé. A geração vai ser mudada e você é um instrumento. Ora, veja como o talão de cheques se termina e você apanha outro talão de cheques e sigue fazendo cheques. Cheques, 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 cheques. Todos os cheques são 1.000, 10.000. Há pessoas que estão fazendo cheques de 100.000. Veja-o, veja-o, veja-o. O reino de Deus está avançando. Os pobres estão saindo. Milhões de pessoas têm esperança porque alguém está tocando o coração de Deus, fazendo algo extremo. Fazendo algo extremo que está tirando dos céus as riquezas para a sua talão de cheques do reino de Deus. Pode ver? Pode ver? Pode ver? Poderá ser isto a vontade de Deus? De dar um talão de cheques para fazer toda boa obra? Poderá ser a vontade de Deus de lhe dar um talão de cheques para ajudar e que os seus obras de justiça abundem por todos os lados? Será a obra de Deus que você possa ajudar aquele que estende a mão diante de você? Poderá ser a obra de Deus que você seja um instrumento financeiro para que a obra avance? Será isto uma obra de Deus? Pode ver?
Pode ver. Pode ver. Como? Apanho. Abra os olhos. Quando sentiram maravilhoso fazer esses cheques? Você sentiu maravilhoso fazer esses cheques? É maravilhoso quando você pode fazer um cheque assim. É maravilhoso. Isto não honra o diabo. Isto não honra o mamão. Isto honra a Deus. Essa é a vontade de Deus. Todas as riquezas são de nosso Deus. Amém. Mas o diabo te faz pensar que as riquezas não são para você. Que você tem que trabalhar com o suor da sua frente. Que o diabo te faz pensar que você tem que viver na escravidão de uma maldição que foi escrita no livro de Gênesis, que o homem tem que trabalhar com o suor da frente para ganhar o seu pão. Isto é uma maldição, mas o Senhor Jesus levou a maldição na sua cruz. Amém? O homem trabalha para dar honra a Deus com seu trabalho, mas os homens e as mulheres de Deus não vivem do talão de cheques do mundo, vivem do talão de cheques do reino de Deus. E poderoso, diz a palavra, poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor para dar abundantemente, para dar abundantemente, para dar abundantemente. Passos extremos. Desgraciadamente tenho que entregar o microfone. Quero falar de tantas coisas que na mentalidade do reino, quando você começa a fazer coisas extremas para o Senhor, quando você dá passos de fé que outros não dão, amém? Você está tocando o coração de Deus numa forma diferente. Amém? Eu quero que esta tarde a gente dê um passo extremo. Quantos querem ver o poder todo-poderoso de Deus? Já olhou como não tem tanta força esse grito? Olhou? A hora da verdade. Está bem. É sincero. Sincero. O Senhor não pensa que a primeira vez que você vai dar um salto ao vazio, você não tenha medo. A verdade dá muito medo. Mas quando você dá o salto, algo se rompe dentro de você. E sabe o que se rompe? A mentalidade de limitação. Se rompem os limites humanos para entrar a uma dimensão desconhecida que vai começar a ser conhecida. Amém. O Rina não tem falado para mim. Isto veio do coração de Deus. Mas aqui é um grande projeto. E esta é uma reunião da Bola de Neve. Amém. Este pastor, esta pastora tem dado a vida por vocês. Tem tirado o sono por vocês. Tem tirado, muitas vezes, algo que eles desejavam para dar a vocês. Quantos sabem isto? Eu quero ver realizado o sono deles. E eu falei profeticamente desse talão de cheques. Esse talão de cheques vai se multiplicar. E aqui há pessoas, ouve bem, Rina, que vão vir uma vez e outra vez e outra vez a te dar $1,000, $1,000, $1,000, $1,000, $1,000. E a casa será cheia e o edifício será edificado antes do que você pense. Porque não se vai construir com poder humano. Não se vai construir com o poder da sua habilidade para fazer dinheiro no seu emprego. Isso não serve para nada. Não alcança para nada. Diga, o meu emprego não alcança para nada. Diga, não alcança para nada.
Os sonhos que tem Deus, o seu salário não alcança para nada, a menos que você seja Rockefeller ou um desses. Mas aqui não está Rockefeller, então o seu salário não alcança para nada. Logo, você precisa de um talão de cheques do reino de Deus. Ok? Feche os olhos outra vez. Se você fizesse um cheque de $1.000, realmente, outros, por mais que quiserem fazer um cheque de $1.000, não o têm agora. Mas podem fazer um cheque de $500. Isso já é um extremo terrível. Talvez é o mês todo, é o salário todo. E dar o salário todo antes das férias é um salto ao vazio. Aqui há pessoas que detrás desse cheque de $1.000, que detrás desse cheque de $500, podem ver os outros cheques que estão vindo do céu. Estão vindo do céu. Estão vindo do céu. Vem um, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Não se para, não se para, não se para, não se para. Alguns que o podem ver e podem dar o salto ao vazio. Esses são os que vão ver o poder todo-poderoso de Deus. Entrarão num ciclo de milagres financeiros. A veta está diante de ti. O golpe é teu. Sem o golpe, o ouro não sai. E não podes descobrir algo que já te foi dado antes da fundação do mundo. Talvez estes $1.000, que são R$2.000, não os tens em caixa, os tens num carro, num terreno, numa joia. Mas tu dizes, Senhor, hoje eu quero chamar a atenção do céu, porque eu te vou começar a conhecer em situações extremas. Eu quero te conhecer não como te conhece a maioria dos cristãos que estão sofrendo, que não têm para nada. Eu te quero conhecer como te conhecem os grandes homens de Deus, os que entraram no reino, os que creíram ao rei, os que creíram que quando o Senhor te chama rei, o Senhor te desenha um território, te desenha uma riqueza, porque não há rei pobre no reino de Deus. Não há rei sem território no reino de Deus. Se você vai dar um terreno, o terreno que você vai colher vai ser muito maior, muito mais maravilhoso. Quando o Senhor me chamou a mim a dar o salto de fé para conquistar o espírito de Mamon, o Senhor me disse, dá tudo o que tens. Naquele entonces eu tinha 2 casas, tinha 2 carros. Eu dei tudo. Tudo. E o Senhor me disse, vais viver numa mala e não vais ter de onde pôr a cabeça até que eu te diga. Passos extremos. Eu di tudo e vivi por 2 anos sem saber aonde ia pôr a cabeça essa noite. Vivi as coisas mais maravilhosas de Deus. Comecei a entrar nos níveis mais maravilhosos com Deus. E agora tenho muito mais do que poderia ter sonhado. E o maior poder que eu tenho é a habilidade de tirar do céu tudo aquilo que eu preciso e trazê-lo para a terra. Isso foi conquistado. Isso foi conquistado com fé. Isso foi conquistado conhecendo a Deus, pondo em circunstâncias extremas, dando os que os outros não se atrevem a dar. Os grandes homens, os que são usados como outros não são usados.
são os que dão os passos, como outros não se atrevem a dá-los. O reino de Deus sofre violência. E Deus está chamando a seu povo esta manhã a dar violentamente para levantar um novo templo da bola de neve. Aqui já não há lugar para ninguém. Quando o vaso de óleo, quando os vasos de óleo se acabaram, o azeite se terminou. Lembra no milagre da viúva? Quando os vasos de azeite se terminaram, o azeite se terminou. Este vaso já está cheio. Amém? Já não dá para mais. Vocês precisam, amém? Algo muito maior. E isso muito maior não está só nos ombros de um homem. Está nos ombros de todos vocês. Mas está primeiramente nos ombros do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele só está à procura daqueles que podem crer. Daqueles que querem entrar em níveis maiores. Se esta manhã você diz, eu quero dar esse passo. São as minhas férias. É o que tinha para dar presentes para a minha família. É o que tinha para pagar o alugo do meu apartamento. É o que tenho para comer. Mas hoje eu me paro e eu vou dar R$2.000. Se este é você, levante a sua mão. Põe-se de pé. Temos sobres, envelopes. Não tem envelopes. Se você pode dar $500, R$1.000, ponha-se de pé. Sabes? Um dia eu pedi uma oferta assim. Num lugar onde as pessoas viviam em casas de cartão e chão de terra. Não tinham eletricidade. Eu pedi uma oferta assim. Sabes o que eles fizeram? Eles queriam tanto entrar ao reino de Deus que venderam os porquinhos. Os meninos venderam os seus brinquedos. Brinquedos usados. Foram a vendê-los por todos os lados. As mulheres fizeram todo tipo de comida para vender, para trazer ao Senhor. Porque elas queriam conquistar um reino que não era deste mundo. Numa igrejinha de 15 adultos. Sabe quando foi a oferta? $4.500. Sabe o que fez o Senhor? Transformou a comunidade toda. Em menos de 6 meses, todos tinham casa de pedra. Tinham eletricidade. Tinham tudo o que queriam. E o que mais tinha já um carro à frente em 6 meses. Conquistaram um reino que não podia ser parável. Aqui há pessoas que podem vender coisas, mas não se atrevem. Sabe por quê? Porque no fundo não querem ver o poder todo-poderoso de Deus. Se eu quisesse ver, não estimaria o que tem como algo valioso. Talvez você pode dar R$500. Mas se R$500 não é um salto ao vazio, não serve para este propósito. Se este é você, ponha-se de pé.
quero entregar o microfone. E quero que os que estão de pé façam um cartão, um cheque, ou o que tenha que fazer. Que venha com Rina e dê a ele. Há muitos aqui que poderiam ter feito. Ora, o resto, quero que lhe pergunte ao Senhor. Qual é o meu salto ao vazio? Qual é o meu salto ao vazio? Pergunte. Quero falar uma coisa aos pastores que estão aqui. Todos os pastores que estão aqui olhem para mim. O que você não estiver disposto a fazer, as suas ovelhas nunca vão fazer. Se você não está disposto a fazer coisas extremas, nunca vai poder pedir ao seu povo coisas extremas. E você tem que saber isso. Amém? Mas mientras eles vêm, os outros perguntam a Deus: Senhor, qual é o meu salto ao vazio? Qual é o que você me está pedindo a mim? Feche os olhos e pergunte a Deus: o que você está me pedindo a mim? É que eu já dei ontem. Hoje é uma unção diferente. Hoje há um poder diferente neste lugar. Amém? Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Feche os olhos e pergunte ao Senhor: o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Onde está Emerson? Emerson? Where is Emerson? Okay. Oh, rebaja sara, ba, 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 sara, ba, 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 ba.
Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, que shendo sai. Oh, kinder Oh, que shendo. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Alguém me está perguntando se alguém que quer dar, mas não trouxeram. Pode fazer uma promessa e apontá-la num papel com seus dados, telefone, como o pastor pode se comunicar com você, quando vai trazer. Com certeza. Há outros que o querem fazer em 2 pagamentos, há outros que o querem fazer em 3 pagamentos. Há outros que têm que vender coisas e depois trazer. Apunte tudo isso num papel e tragam. Aqui há pessoas que estão tocando o coração de Deus fortemente. Eu saí da pobreza extrema. Estou a dar um conhecimento para que você também saia. Amém? Não é passivamente sentado numa cadeira. Não é porque alguém te põe a mão em cima. É porque você dá um passo que sacude o céu. O reino de Deus sofre violência e os violentos o arrebatam. Um dia eu vi algo, deixa-me te contar. Eu estava em Guatemala, na igreja de Harold Caballeros. E ele estava tomando uma oferta. Iam construir um grande templo. Ouça para mim um momento. E sabe o que vi? Eu vi o que eu nunca tinha visto na minha vida. Chegou um caminhão de mudanças. Um caminhão de mudanças chegou ao meio do culto. E sabe o que havia no caminhão de mudanças? Uma senhora que trazia até a última colher da sua casa e pôs todo aos pés do Senhor. Sabe o que isso ocasionou na igreja? Foi tal a forma em que foi tocado o coração de Deus, que quando ela veio à frente e disse para o pastor: pastor, lá fora está um caminhão com toda a minha casa até a última colher que eu posseio. E é todo para o Senhor. Sabe o que aconteceu? Era uma igreja de 2.000 pessoas. O Senhor tocou o coração das 2.000 pessoas, sem que ninguém dissesse nada. E as 2.000 pessoas levantaram-se das cadeiras, foram para aquela mulher e começaram a dar-lhe centos e centos e centos e centos e centos de dólares. Aquela mulher saiu com um saco mais grande do que ela, cheio de dinheiro daquele lugar. Era uma mulher pobre. O que tinha naquele caminhão talvez não valia muito. Mas o fato de que ela o tive feito tocou tanto o coração de Deus. Essa senhora mudou a sua vida para sempre. Glória a Jesus. Pessoas que se atrevem a fazer coisas extremas para o Senhor são as que veem coisas extremas de parte do Senhor. Agora, você está olhando para mim com uma cara de sei lá o quê. Eu estou dando-lhe boas novas, não é? Eu estou dando chaves para mudar a sua vida. Estão olhando como que horror, que horror.
Coitado de mim, que horror! Que horror que o Senhor te queira dar a chequeira do reino de Deus. Agora, quero que você vá fazer algo agora. Não seguem tanto. Amém. Quero que todas as pessoas que estão a dar valentemente, que estão querendo sair da pobreza, da escassez, quero que você vá fazer um talão de cheques num banco. Amém? Todos têm que ter um talão de cheques. Porque você tem que mudar a mentalidade de moedeiro, a mentalidade de rei. E os reis têm talão de cheques, não têm moedeirinhos. Amém? Então todos vocês vão fazer o que tenha que fazer, mas você vai ter um talão de cheques. Quantos dizem amém? Amém. Quando tenha o talão de cheques, você vai escrever talão de cheques do reino de Deus. Amém? Porque se você não tem o vaso onde o azeite possa vir, o azeite não pode vir. Você tem um moedeiro, o dinheiro vai vir na medida do moedeiro. Está comigo? Você tem uma chequeira, é ilimitado. Então vai escrever conta de cheques do reino de Deus e vai consagrar a chequeira. Não importa se você faz a chequeira com 10 reais, mas você tem que ter o vaso que o Senhor vai encher. Amém? Você vai começar a acreditar, vai começar a chamar, vai adorar a Deus, e quando esteja adorando a Deus, santificado seja o teu nome, que teu reino venha. Você vai começar a chamar o reino a sua chequeira. Reino de Deus vem. Reino de Deus vem. Amém? E vai dizer a Deus para que quer que o reino de Deus venha. Reino de Deus vem para construir a igreja. Reino de Deus vem para ajudar os pobres. Reino de Deus vem para levantar a escola. Reino de Deus vem para ir à conferência, sei lá onde. Reino de Deus vem porque vamos a comprar cadeiras para a nova igreja. Reino de Deus vem porque vamos fazer uma campanha. Reino de Deus vem e chama o reino, enche-te. Profetiza a chequeira, enche-te, enche-te. Esta é uma chequeira do reino, esta chequeira não é minha, é do reino de Deus. E chame, amém? O reino na sua chequeira. Aprendeu? Quando o Senhor traz o reino, faça os cheques. Já aprendeu como fazer os cheques? Você faça os cheques. Amém? E dá os cheques. Você dá o cheque vem. Dá o cheque vem. Dá o cheque vem. Amém? Olhe para mim com alegria, irmãzinha. As primeiras filas têm que estar contentes. Amém? Estão olhando para mim com tristeza e digo, Senhor, estarão a receber ou não? Ok, vou dar... Onde está o Emerson? Emerson? Onde está o Emerson? Emerson? Ok, vamos a orar. O Senhor vai te dizer uma coisa. Tens que mudar estas caixinhas. E tens que ter umas caixas grandes. Porque o nível da oferta vai aumentar. Então é um acto profético. Amém? Esta noite você vai trazer uma grande. Vai comprar uma grande. Vou virar aqueles tambores de ponta cabeça. Isso, vira o tambor, traga esse dourado, precioso, que dê a glória. Amém? Porque o nível vai mudar. E isto é um acto profético. Amém? Glória a Deus. Igreja, a Ana falou uma coisa muito importante aqui. A gente está aprendendo sobre princípios do reino. E não se trata de poder dar, mas se trata de entender o reino. Quando esse ministério começou, eu ouvi de muitas pessoas: você vai trabalhar com jovem? Jovem não tem dinheiro, jovem não dá dízimo, você vai passar necessidade, essa igreja vai ser miserável. E eu falei, Deus, eu me recuso a pastorear uma igreja miserável. Só que foi o que ela disse, não são só palavras.
E a semente que foi lançada por início desse ministério não foi só uma faculdade, uma pós-graduação e uma carreira. Mas todo o que Deus me dava em dinheiro eu depositava nesse altar e eu falava: Deus, eu estou semeando um ministério próspero. Estou semeando o ministério próspero. Estou semeando o ministério próximo. E olha o que Deus tem feito com essa igreja, nessa nação. E eu vou te dizer que isso é só o começo, porque nós entendemos princípios de reino. Quando ela disse do primeiro valor, eu fiquei de pé, não porque eu possa, porque eu não posso, eu estou em obra. Mas eu não podendo, eu faço, porque eu quero, porque eu entendo o reino. Porque mamão não vai me dominar, não vai dominar meu ministério, não vai dominar minha vida. E Deus tem me dado muito mais do que eu tenho pedido ou pensado, não tão somente no ministério, quanto na minha vida pessoal. Poxa, tem uma Mitsubishi parada na porta da igreja. Eu estava com uma Blazer já tão no osso que fundiu o motor voltando de uma missão do Rio de Janeiro. Voltei de guincho com a família. Eu falei: Deus, eu não aceito. Sou teu servo, estou fazendo a tua obra. Eu falei: eu preciso de um carro, não precisa ser 0, pode ser 2000. Mas tem que ser um carro grande, bom, novo, num preço bom. Não durou 20 dias. Deus estava trazendo o carro, e se você falasse: Rina, se você tivesse que pedir um carro, porque eu não pedi nenhuma marca, se você tivesse que pedir um carro, qual seria o carro dos seus sonhos? Foi o carro que Deus me deu. Numa negociação sobrenatural. Um carro que eu paguei 28 há 3 anos atrás. Foi vendido por 35. Porque eu não vivo debaixo do poder de mamão, mas eu vivo debaixo do poder do Deus vivo. E nós precisamos aprender a desencadear o reino do céu sobre as nossas vidas e sobre os nossos ministérios. Eu me recuso, eu não aceito, não se trata de poder, se trata de querer. Um casal de pastores que foi enviado há pouco tempo tinha um comércio, 2 lojas. E quando eles foram enviados, eles semearam uma loja na casa de Deus, na igreja, porque eles entenderam o reino. E ficaram com uma das lojas para ajudá-los a manter nesse começo de igreja. E agora eles vieram e entregaram outra loja para o reino de Deus. Vocês acham que eles podiam? Com 2 filhos pequenos? Com filho pequeno? Não, eles não podiam. Mas eles quiseram. E você vai ver o que vai acontecer nesse ministério. Veio um outro casal e há 2 anos atrás ele deu tudo que ele tinha, que é um estúdio que hoje está aqui nessa igreja. E no mesmo mês ele deu o carro. E comprou um carro pela metade, que custava metade do preço que ele tinha. E ele é recém-casado e está pagando um apartamento. Só que ele já começou a colher das sementes que ele lançou no passado, porque ele é produtor e não para de aparecer trabalho para ele. Só que agora ele veio aqui e deu o carro de novo. Você acha que ele podia? Não, ele não podia, mas ele quis. E o reino dos céus é conquistado à força, e quem crê se apodera dele. Quem não crê vai ver de binóculo, mas os que crerem vão escrever essa história. E eu glorifico a Deus porque Deus tem levantado um povo que anda por fé e não aquilo por que vê. Amém? Há pessoas que doaram alianças. Você acha que é fácil para um casal doar aliança? Eu não posso, mas eu vou participar. Porque eu sei que os céus se abriram e eu quero a minha parte nessa bênção. Deus podia levantar uma pessoa multimilionária e comprar esse terreno e construir esse templo. Mas só ele ia ser abençoado? Não, eu quero fazer parte disso porque eu vou colher desse fruto também. Amém? Levanta as suas mãos. Senhor, aqui há pessoas que esta tarde têm dado um passo extremo. Que elas te têm acreditado. Que estão dando um salto ao vazio para te ver e te conhecer de uma forma diferente. Eu chamo o reino de Deus que neste momento comece a se manifestar. Que as riquezas do reino venham para eles.
Que recebas com grande honra esta oferta, Senhor. Eu desato o poder milagroso. Milagres como nunca tem visto. Comecem a acontecer nas suas vidas. Milagres poderosos. Milagres que os vão tirar da mediocridade financeira, da pobreza financeira. E os vão levantar as medidas que os ímpios vão ver para eles e vão dizer: o que você fez com a sua vida? Eu conheci, você era um pobre miserável, mas você agora é um grande homem. O que tem feito? É o poder do Senhor Todo-Poderoso. Duvidas eu tinha visto, mas agora os meus olhos o veem. Eu multiplico isto. Mesmo dentro do garçofilaço, seja multiplicado. Seja multiplicado. Seja multiplicado. Que eles te conheçam cada vez mais grande. É isso que eles fizeram simbolicamente, Senhor, o vai fazer fisicamente. Eles escreverão cheques de $1.000. Eles escreverão cheques de $10.000. Eles escreverão cheques de $100.000, porque este é o teu reino. E eu profetizo, eu estabeleço na autoridade apostólica que está sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Quantos de vocês têm orado alguma vez e dizem: Senhor, mostra-me aquilo que está a estorbar para que eu veja a tua glória? Você tem feito essa oração? São 5, 10 pessoas? Você tem orado: Senhor, mostra-me aquilo que está estorbando para que eu veja a tua glória. Você tem orado isso? Você quer que o Senhor o tire fora? Este é o livro mais importante que você pode ter. Este é um livro que vai abrir-lhe os olhos para tirar fora os maiores obstáculos que estão impedindo que você veja a glória de Deus. Aleluia. Amém? A nossa mesa vai estar aberta só até esta noite. O serviço desta noite já não vai estar cá. Só tem o próximo descanso. Amanhã? Deixa a mesa amanhã. Mas a Sara tem que ir embora. Você não quer pegar amanhã à tarde? A gente dá um jeito? A gente dá um jeito. A gente mexe na... A gente almoça mais rápido, janta mais rápido. E você falou que tinha um monte de coisa para falar. Então você fala amanhã. Ué. Extremo. E o extremo é que eu Eu estou a perceber o que eu quero o extremo. Isso não é o extremo para mim. É um grande prazer. Amém. Ouça lá. No próximo descanso, vamos ter em oferta todos os quadros. Por que é importante isto? O Senhor está mudando. O Senhor me disse: pinta profeticamente. Quero mudar a atmosfera espiritual das casas dos meus filhos. E quando a gente começou a pintar, as pessoas começaram a comprar as coisas e nunca sabíamos a que nível ia isto impactar os lagares das pessoas. E estamos recebendo testemunhos tão grandes de tudo que está nas pinturas, está acontecendo nas suas vidas. É como se fosse uma declaração profética que está vindo sobre as casas. Uma senhora comprou uma águia, que aqui não está, e ela me disse: Ana, comprei a tua águia e à noite a pus na minha casa e estava adorando ao Senhor quando entrou uma águia de ouro e começou a voar sobre a minha sala e então fui arrebatada ao terceiro céu. Outra pessoa comprou o quadro de Elias. O Elias, esse sim está aqui, que está assim, trazendo a chuva. E disse: quando eu pus o quadro na minha casa, amém,
a minha vida profética começou a aumentar. Veio um manto profético sobre a minha casa. Amém? Outro comprou a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um dos quadros mais lindos que a gente tem feito. E tem uns meninos, porque você tem que ser como um menino para ver o reino de Deus. E esse quadro está abrindo, amém, a fé das pessoas para voltar-se como um menino e verem o reino de Deus. O que a gente estamos vendo é que coisas estão acontecendo que não esperávamos. Amém? Para a próxima vez que a gente venha, vamos trazer todos os demais quadros. Já os de Rio de Janeiro compraram tudo, por isso já não podemos chegar cá com os demais. Mas há pessoas que se estão convertendo com os quadros, porque trazem uma presença, trazem uma unção. Há um ali que é a oração de fogo. E a vida das pessoas, quando põem nos quartos de oração, vem um fogo sobre elas. Porque quando foram feitos no meio de um fogo poderoso. E os quadros que a gente põe na casa trazem o espírito da pessoa que o fez. Eu pintava há 22 anos. E quando eu pintava, eu estava no círculo dos artistas e todos sabíamos que uma parte de nós ficava nos quadros. Assim que quando você põe um quadro assim de Van Gogh, por exemplo, ai, Van Gogh, não tem nada, são uns girassóis aí, muito bonitos. Não, aquele homem era um homossexual, um drogadicto, morreu na miséria, amém, se suicidou. Isso é o que você tem pendurado na casa, amém. Não, eu tenho um quadro muito moderno. Sabe quantos demônios há nos quadros tão modernos? Amém? E cada parte do artista, cada quadro tem uma parte do artista que você põe na sua casa. Estes quadros foram feitos para que a glória de Deus comece a mudar a sua casa. A gente deitou fora todos os quadros que a gente tinha, pusemos os nossos quadros. E o Benny Hinn entrou no mês de março à nossa casa e ficou assim, disse, que presença tão forte está neste lugar. E ele disse, são os quadros que estão nesta casa são fortíssimos. Aqui é uma presença muito grande de Deus. Isto que a gente quer que você tenha na sua casa. Os nossos CDs são uma bênção também. Estão ajudando as pessoas a entrar em níveis do Espírito. Amém. Que os CDs normais não vão levar a este nível. Quando você entra, isto não é para pôr no automóvel, isto é para entrar no seu devocional, para entrar em níveis cada vez mais altos com o Senhor. Amém. E este livro novo, este é o livro mais poderoso talvez que você possa ler. É a herança que o Senhor nos deixou. Tudo o que o Senhor nos deixou está contido na Santa Ceia. E a gente tem feito um ritual religioso sem poder. E Deus me levou a revelações impressionantes do que está contido no seu corpo, no seu sangue. É um livro que vai transformar maravilhosamente. Amém? Então não se perca destas bênçãos. A gente quer voltar para casa com as malas vazias, não quer voltar, custa muito dinheiro trazer tudo isto para cá, amém, para voltar com ele. Então não esteja sujeito a mamão. Não, isto agora vai comprar, vai arrebatar o céu. Deus abençoe. Glória a Deus.